Olá, confeiteira! Seja muito bem-vinda à imersão A Confeitaria do Futuro. Eu sou Jéssica Antonielli, chefe confeiteira, especialista em doces sem glúten e sem leite e mentora de confeiteiras inclusivas maravilhosas. E nessa imersão eu vou te mostrar o passo a passo para te conseguir finalmente se destacar da concorrência e ganhar dinheiro fazendo e vendendo os doces mais desejados e lucrativos do momento. Eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade e que bem provavelmente já te prometeram por aí diversas fórmulas mágicas para ganhar dinheiro com a confeitaria, como venda esse doce vai te trazer mais dinheiro, mas não é nada disso que eu quero te prometer. O que eu vou te ensinar aqui não só é possível, como eu tenho várias alunas que já estão aplicando e tendo resultados como esses aqui. Como a Karine, que estava totalmente perdida no seu negócio de doces sem glúten, indo num mar de dívidas e conseguiu, em 2 semanas após o curso, organizar todo o seu negócio, finalmente conseguir ver a cor do dinheiro. Isso tudo apenas ajustando o estoque. Ou como a Paula, que nunca tinha feito uma bala para vender. A Paula trabalhava no setor de eventos e arrasou na sua primeira Páscoa. Ou como a Camila, que após o curso conseguiu finalmente organizar o seu negócio e até contratar um funcionário. E hoje ela finalmente se enxerga como uma confeiteira de sucesso. Então não, eu não vou te entregar nenhuma fórmula mágica para ganhar dinheiro. Isso não existe. O que existe sim é o jeito certo de vender os teus doces para as pessoas certas. Aquelas que realmente querem e estão dispostas a pagar pelo que tu tem a oferecer. E é justamente isso que eu vou mostrar nessa imersão. Como aproveitar uma oportunidade enorme que está diante de você e que muitas confeiteiras ainda não enxergaram. Um oceano azul inexplorado, literalmente uma mina de dinheiro para quem souber aproveitar. Afinal, é loucura esperar resultados diferentes fazendo tudo sempre igual. Então, se você não está satisfeita com os resultados que tem hoje dentro da confeitaria, fazendo e vendendo os teus doces, que tal começar a fazer diferente? Que tal finalmente começar a conquistar os resultados e a vida que tu sempre sonhou? A verdade, confeiteira, é que você está presa numa bolha. Na bolha onde todo mundo faz tudo igual e tem os mesmos resultados. E que nem sempre são os melhores. Nesse momento, você está tendo a oportunidade de finalmente sair dessa bolha e conhecer um novo universo. Um universo paralelo, capaz de te proporcionar tudo o que você mais sonha. Ficar mais tempo com seus filhos e com a sua família, ser reconhecida na sua cidade, ter a sua liberdade de tempo e financeira, ter a sua independência pessoal e profissional e finalmente se sentir realizada fazendo algo que realmente ama. E o que tem então de tão maravilhoso nesse universo paralelo? Eu tô falando aqui de doces especiais, doces realmente muito gostosos e bonitos e destinados a um público que dorme e acorda todos os dias desejando eles. São doces que não levam nem farinha de trigo na sua composição, nem leite de vaca e derivados, e que podem também ser doces sem açúcar ou sem ovos. Eu sei que você, que é confeiteira tradicional, pode estar até revirando os olhinhos aí e pensando, mas Jéssica, quem é que vai querer comer um doce feito sem farinha de trigo, sem manteiga, sem leite, sem creme de leite, sem leite condensado? Pra que tirar tudo isso? E a verdade é que essa é a confeitaria do futuro. Ou confeitaria inclusiva, ou confeitaria saudável, como muita gente chama. E essa nova confeitaria, ela vem para atender pessoas que por algum motivo de saúde, de ideologia ou de escolha não podem ou não querem consumir algum tipo de alimento, como a farinha de trigo, o glúten, o açúcar, os ovos, o leite. Mas essas pessoas ainda assim buscam opções muito gostosas e muitas vezes o mais semelhante possível dos doces tradicionais. Doces como esses aqui que eu vendia na minha confeitaria inclusiva. Dá só uma olhada. Você consegue acreditar que todos esses doces aqui são feitos sem usar farinha de trigo, sem leite condensado, sem creme de leite, sem doce de leite, alguns sem ovos também. Dá para acreditar que todas essas delícias são 100% seguras para pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar? Pois é, são doces muito lindos e muito gostosos. E olha, para você ver que são realmente gostosos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui algumas mensagens que eu recebia dos meus clientes dentro da minha confeitaria todos os dias. Essas aqui são algumas mensagens de clientes satisfeitas após consumir esse tipo de doce. Todos 100% sem glúten, sem farinha de trigo, sem leite animal e alguns veganos também.
E vendo tudo isso, eu sei que você deve estar se perguntando, mas como que é possível fazer esse tipo de doce sem utilizar nada disso, farinha de trigo, manteiga, né, leite, ovos? E sim, é muito possível. Mas antes de eu te contar como fazer e principalmente vender esses doces para te conseguir finalmente ganhar dinheiro através deles, eu preciso te contar como que eu cheguei nesse método, nessa nova confeitaria. A verdade é que fazer doces para mim sempre foi um hobby. Era algo que eu gostava, me relaxava ir para a cozinha, me fazia muito feliz. E eu não fazia nada de muito excepcional, máximo um bolinho de chocolate ali e fazia alguma coisa para amigos e familiares. E eu confesso que nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu fosse trabalhar com confeitaria. Até porque eu não vim de uma família de doceiras, muito pelo contrário, a minha mãe mal fritava um ovo. Inclusive, o primeiro bolo de chocolate que eu fiz, eu ainda era pequenininha, e eu fiz justamente porque a minha mãe não sabia fazer doces. E ela também não tinha muita vontade. E como toda criança, eu queria comer um doce. Então eu comecei a me aventurar sozinha na cozinha, justamente porque eu não tinha ninguém para fazer para mim. Mas eu nunca consegui imaginar que eu um dia iria trabalhar com confeitaria, que um dia eu iria viver disso. Ou seja, eu não vim de uma família de doceiras e tampouco tinha dom para confeitaria. Tudo que eu faço hoje, eu aprendi. E por isso que eu afirmo que tu não precisa ter dom para confeitaria. Tudo a gente aprende. Esses doces lindos que eu acabei de te mostrar, eu aprendi a fazer ao longo da minha jornada. E hoje eu ensino outras confeiteiras a fazer doces como esses, mesmo que elas não tenham dom nenhum ou que nunca tenham feito um bolo na vida. Inclusive, eu vou deixar uma foto aqui de um bolo que eu fazia, que foi uma das primeiras receitas que eu adaptei para a confeitaria inclusiva. Vou deixar aqui a foto dos meus primeiros bolos para te ver como era e como a gente evolui nessa caminhada. Bom, a minha jornada dentro da confeitaria inclusiva, ela começa lá atrás, em 2012. Nessa época eu comecei a passar muito mal, do nada mesmo. Tudo que eu comia me fazia muito mal. Comecei a visitar vários médicos tentando descobrir o que eu tinha e nenhum conseguia me dar um diagnóstico. Até que uma terapeuta me encaminhou para um médico suspeitando de intolerância à lactose. Quando eu fiz o exame, bingo! Foi aí que a gente descobriu que eu tinha uma forte intolerância à lactose. E grande parte da minha alimentação vinha dos derivados do leite. Eu era uma pessoa que adorava comer queijos, pizza, doce de leite, creme de leite, leite condensado. Realmente tudo que levava leite. Na época, foi desesperador. Meu mundo caiu. Pensa, você aí que gosta de comer coisas que tem leite, né? Um chocolate, um bolo, uma pizza e do nada, de um dia pra noite, tem que cortar tudo isso que tu gosta da alimentação. Foi o que aconteceu comigo. E eu fiquei arrasada. Foram meses chorando, né? Fiquei realmente muito mal, porque eu tinha que cortar da minha alimentação do dia pra noite, basicamente tudo que eu mais gostava de comer. Eu me dei conta que realmente tudo que eu mais gostava tinha leite, então foi bem desesperador. Passado um tempo, eu consegui espairecer um pouco a cabeça e comecei a pensar que eu tinha que parar de tirar o foco do problema e precisava encontrar uma solução. Eu não aceitava que eu teria que passar o resto da minha vida sem conseguir comer, sem poder comer coisas gostosas que eu comia até então. E foi aí que eu comecei a fazer os meus primeiros testes dentro da confeitaria inclusiva. Fazer adaptações para conseguir retirar o leite e ainda assim continuar comendo coisas gostosas. Acontece que eu não tinha conhecimento técnico nenhum, eu era totalmente leiga na cozinha. Eu estava sozinha, eu não tinha conhecimento técnico, eu não entendia nada de confeitaria, mas eu tinha muita vontade mesmo de voltar a comer coisas gostosas de novo. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu tentei fazer brigadeiros sem utilizar leite condensado de vaca. Era 3 de abril de 2013, aniversário do meu pai, e eu disse: pai, não se preocupa que eu vou fazer os docinhos do teu aniversário e eu vou poder comer. Porque pensa, tudo que eu queria era confraternizar junto com a minha família, poder comer os docinhos de novo junto com eles, comemorar. E eu disse: eu vou fazer. Na época, eu fui no supermercado e o máximo que eu encontrei, o mais próximo, foi um leite condensado de soja. E eu pensei, isso deve servir. E fiz o brigadeiro utilizando o leite condensado de soja. Peguei a receita de brigadeiro que eu já fazia com o leite condensado tradicional e substituí pelo leite condensado de soja. Fiz os docinhos e já deve imaginar o que aconteceu, né? Se por acaso tu já tentou fazer algum doce sem glúten, sem leite, aí na tua cozinha, sem conhecimento nenhum, sem direcionamento algum, simplesmente tentando substituir o ingrediente tradicional por um ingrediente especial, tu já deve imaginar o que aconteceu comigo.
Foi um desastre total. Eles até não ficaram tão feios assim, ficaram bem esquisitos, eu confesso, porque eu não tinha técnica nenhuma, mas não ficaram tão feios, mas o sabor ficou horrível, ficou muito ruim, de verdade. E eu lembro que quando eu experimentei aquilo, eu só conseguia pensar, cara, eu nunca mais quero comer uma coisa tão ruim assim. E é bem provável que se tu já experimentou algum doce sem glúten e sem leite, aí feito por alguém que também não sabe muito bem o que está fazendo, tu deve ter tido uma experiência ruim. E foi o que aconteceu comigo. A sorte é que o meu pai, muito precavido na época, ele encomendou alguns docinhos também de uma profissional confeiteira que estavam maravilhosos e todo mundo lá de casa conseguiu comer esses outros doces, porque os meus realmente não dava para comer. Foi aí, nesse momento, que eu vi que não era tão simples assim fazer essas substituições, que eu precisava realmente estudar de verdade e foi o que eu comecei a fazer. Comecei a pesquisar, comecei a testar mais até chegar num resultado legal. Acontece que toda vez que eu falava para alguém o que eu estava fazendo, que era testar doces, né, fazer doces sem laticínios e que eu realmente queria que ficassem gostosos, as pessoas me desacreditavam. Diziam, Jéssica, isso não existe, isso é loucura, se acostuma, é assim mesmo. Mas eu não aceitava isso, como é que eu ia me acostumar? Eu ficava pensando que eu não podia ser a única na face da Terra a ter esse problema, que outras pessoas também queriam voltar a comer doces realmente gostosos de verdade. Então foi nesse momento que eu entendi que eu precisava de ajuda profissional. Só que nessa época ninguém conhecia ainda glúten, leite, lactose, não se falava sobre isso. Então eu não tinha ninguém para me orientar. E tudo que eu mais queria era alguém para dizer, ó, vai por aqui, faz assim, não faz assado, isso não vai dar certo, vai jogar ingredientes fora, até errado. Eu queria alguém para me dar essa orientação, mas isso ainda não existia. Tava realmente sozinha nesse universo, era como eu me via nesse momento, e eu entendi que eu tinha duas opções. Uma, me conformar e passar o resto da vida comendo essas coisas horrorosas e passando vontade nas comemorações. Ou dois, eu podia fazer o melhor com o que eu tinha. E foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer pequenos cursos de confeitaria tradicional mesmo. Cursos pequenininhos, de bairro. Sempre que eu via uma divulgação de um curso de confeitaria, eu ia lá e fazia. Para aprender mesmo sobre técnicas, sobre os ingredientes, sobre decoração, finalização. Porque as minhas finalizações, as minhas decorações eram bem feinhas mesmo. Então comecei a fazer esses cursos de confeitaria tradicional para ter mais conhecimento, ter mais bagagem e finalmente conseguir criar os meus próprios doces. Em 2014 eu estava prestes a finalizar a minha faculdade de comunicação social, de publicidade, e eu já estava decidida que eu queria mesmo era trabalhar com a confeitaria inclusiva. Meu trabalho já tinha evoluído um pouco, já estava fazendo doces um pouco melhor e eu ainda não conhecia ninguém que fazia o que eu já fazia. Durante todo esse período eu estudei muito sobre nutrição, alergias alimentares, composição dos alimentos, dos ingredientes. Eu lia muitos artigos científicos, pesquisas, até porque eu trabalhei durante 3 anos dentro da área da comunicação com pesquisa. Então eu gostava disso, eu gostava de aprender, eu gostava de ler, eu gostava de entender o porquê das coisas. Então eu comecei a trazer toda essa minha vontade para dentro da confeitaria. Então eu pesquisava muito, eu lia muito, eu via muitos vídeos, eu procurava adaptar as técnicas da confeitaria tradicional dentro da confeitaria inclusiva. Eu já tinha descoberto muitas coisas que me ajudaram a melhorar os meus doces, mas eu sabia que eu podia mais. Eu queria mais, eu sabia que podia fazer coisas muito melhores. E foi aí que eu decidi me profissionalizar em confeitaria tradicional, confeitaria clássica francesa. Na época ainda não existia cursos, ou pelo menos eu não tinha conhecimento de cursos dentro da área da confeitaria inclusiva, da confeitaria saudável. Então, eu fui atrás de um curso de confeitaria tradicional mesmo. Eu encontrei um curso profissionalizante de confeitaria clássica lá na minha cidade, lá em Porto Alegre, e investi em mais essa etapa de conhecimento. Na época, eu estava me formando na faculdade e tudo que eu mais ouvi da minha família é: essa menina tá louca, vai largar tudo para bater bolo? Eu ouvi frases como: quer ir, quer fazer? Vai, mas não conta comigo. Ou então, não vai durar 3 meses. Talvez você já tenha ouvido alguma dessas frases aí, né, confeiteira? Mas o fato é que eu não dei bola para nenhuma delas, porque eu tinha certeza do que eu queria e do que eu precisava fazer. Hoje, olhando para trás, eu entendo que tudo que a minha família queria era me proteger. Afinal, eles sempre querem o nosso melhor.
Mas na época eu sabia que eles não estavam vendo o que eu estava vendo, eles não estavam conseguindo enxergar aquela oportunidade que eu estava conseguindo enxergar. E pior, eles não estavam sentindo a dor que eu sentia de não poder mais comer nenhum docinho, não poder socializar com os outros de uma forma normal. E eu sabia que se eu conseguisse fazer esses doces inclusivos realmente gostosos, o mais parecidos possíveis com o tradicional, eu poderia também ajudar outras pessoas. E eu fui. Nessa época eu me matriculei no curso de confeitaria, mudei de emprego para um emprego que pagasse um pouquinho melhor. Eu trabalhava na época numa loja no shopping, então eu fazia da seguinte forma: de manhã cedo eu saía, ia para o curso de confeitaria, eu pegava o ônibus às 6h20 da manhã. Chegava lá no centro de Porto Alegre às 7h20 mais ou menos, eu morava na Zona Norte. Descia toda a Rua dos Andradas, dava mais ou menos uns 15 minutos ali de descida, ia para o meu curso e à 1h30, o curso ia até mais ou menos meio-dia, meio-dia e meia, e à 1h30 eu tinha que estar na loja do shopping. E aí eu trabalhava da 1h30 às 10 horas da noite, saía ali da loja por volta das 11 horas, ia para casa e no dia seguinte começava tudo de novo. Era bem puxado, bem corrido, minha família achava que eu não ia dar conta, mas assim eu segui durante um ano. Como eu trabalhava no shopping, trabalhava quase todos os dias da semana. A gente tinha apenas um dia de folga na semana, que normalmente era no domingo, ou na segunda, ou na terça. E esse dia de folga eu dedicava exclusivamente para fazer os testes do que eu tinha aprendido lá no curso de confeitaria tradicional. No curso de confeitaria tradicional eu não podia comer os doces que eu fazia, porque na sua maioria eles levavam manteiga, leite, creme de leite, leite condensado, doce de leite. Na época eu ainda não tinha descoberto a minha sensibilidade ao glúten, mas eu já tinha o problema do leite, então a maioria dos doces eu não conseguia consumir. Mas ainda assim eu experimentava, obviamente, porque eu queria que os meus doces inclusivos chegassem o mais próximo possível em sabor, textura e aparência dos doces tradicionais. Então sim, eu experimentava um pouco dos doces, passava muito mal, mas era o que tinha que ser feito para que eu conseguisse finalmente chegar naquele objetivo, naquele sabor e naquela textura mais perfeita possível. E deu certo. Com todo esse conhecimento, eu fui melhorando os meus doces, fui criando novas receitas, fui adaptando novas receitas, fui criando receitas do zero. E elas finalmente começaram a dar certo. Eu finalmente entendia o que eu estava fazendo. Eu comecei a parar de jogar ingredientes fora e as pessoas começaram a finalmente elogiar os meus doces. Até mesmo aquelas que não têm qualquer restrição alimentar começaram a elogiar os meus doces. Sabe aquele sentimento de venci na vida? Era assim que eu me sentia. E o brigadeiro, é claro, esse docinho tão especial. Lembra que eu te contei que lá no início, no aniversário do meu pai, eu tentei fazer um brigadeiro sem leite, ficou horrível? Pois é, eu trabalhei uns bons anos em cima dele e hoje eu tenho a receita que eu considero perfeita de um brigadeiro vegano sem utilizar leite animal. No meio de tudo isso, eu conheci o meu marido, eu casei e mudei de cidade. Eu saí da capital e fui morar no interior, uma cidade de 80 mil habitantes. Que muita gente diz, nossa, Jéssica, mas nem é tão pequena assim, 80 mil habitantes. É, mas para quem morava na capital, viveu a vida inteira na capital, uma cidade de mais de 1,5 milhão de habitantes, 80 mil para mim era pequena. Nessa nova cidade eu seguia com o projeto de montar uma confeitaria, de abrir a minha própria confeitaria inclusiva, mas eu não conseguia parar de pensar como que eu ia montar uma confeitaria inclusiva numa cidade onde eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia e pior, eu ficava pensando, não deve nem ter público para isso. Mas mal eu sabia que eu estava altamente enganada. Como toda cidade pequena, era assim bem difícil encontrar opções sem glúten e sem leite. E aí eu me dei conta de uma coisa, que talvez isso não fosse um problema, mas na verdade a solução. Uma excelente oportunidade. Conhecendo mais pessoas, conversando com mais pessoas, eu descobri sim que existia muita gente com restrição alimentar e em busca de alimentos mais saudáveis na cidade. Inclusive tinha até um grupo de celíacos. Bingo! Tava aí a oportunidade que eu precisava. E foi assim que, pensando em levar a oportunidade de voltar a comer doces gostosos ao maior número de pessoas com alguma restrição alimentar, pessoas que buscam uma opção de doces mais saudáveis, que eu montei a Amar Doce Confeitaria Inclusiva. Foi a primeira confeitaria da cidade 100% sem glúten e sem leite animal. E tudo isso dentro da cozinha da minha casa. Agora pensa, eu era a única pessoa da cidade que produzia doces 100% sem glúten e sem leite animal. Imagina o que aconteceu. O negócio ele foi crescendo rapidamente,
muito mais rápido do que eu podia lidar. Afinal, eu nunca tinha montado nenhuma empresa do zero. Não tinha ninguém para perguntar, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muito medo e eu não tinha ninguém para perguntar. E eu fazia tudo sozinha da cozinha de casa. Eu não tinha ideia de como fazer contato com os lugares para vender os meus doces, como congelar alimentos, como embalar, como rotular, como organizar os processos de produção. Eu não sabia nada disso. Eu fui aprendendo isso sozinha, na prática, no dia a dia da confeitaria, da produção, aqui mesmo na cozinha da minha casa. E eu confesso que deu muito medo, sim, mas eu fui agindo apesar do medo. Fui ajustando aqui e ali, fui corrigindo o percurso e apesar de fazer tudo meio aos trancos e barrancos, deu certo. A parte boa é que eu sempre fui muito curiosa e autodidata, então eu fui fazendo as coisas, errando, aprendendo ao mesmo tempo, corrigindo o percurso e assim eu segui. Afinal, não tinha ninguém para perguntar ou para me orientar. E claro que eu senti muito o fato de não ter ninguém caminhando comigo nessa jornada, porque como eu não tinha ninguém para perguntar, eu errava muito mais do que acertava. Inclusive, eu quase quebrei a minha empresa numa época que eu tentei inserir alguns produtos errados no meu cardápio. Foi o caos. Mas graças a Deus eu consegui enxergar a tempo e consegui corrigir o percurso. No fim, tudo isso foi aprendizado. Com o crescimento da Amar Doce, eu fui ganhando notoriedade na cidade, no estado, até mesmo em outros estados. E eu recebia frequentemente mensagens lá no Instagram da minha confeitaria de gente pedindo para eu enviar os meus doces para outras cidades, para outros estados, o que obviamente não era possível, né? Porque eu fazia tudo de forma muito artesanal, sem conservantes, e eu trabalhava muito com chocolate também. Então era muito difícil fazer esse transporte. Eu também não tinha ideia de como fazer isso. Junto a isso, ainda tinham outras pessoas que me pediam ajuda para fazer os seus doces em casa. Me mandavam fotos de um pão que não tinha dado certo, de um bolo que afundou, de um chocolate que derretia na mão. E essas pessoas pediam a minha ajuda. E quando isso acontecia, eu via toda a minha história se repetindo ali, porque eu passei por todos esses erros. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o meu negócio estava crescendo muito. Eu já não estava mais conseguindo dar conta de fazer tudo sozinha. Eu só pensava que eu precisava sair da cozinha de casa e ir para um lugar maior, aumentar a minha capacidade de produção, de atendimento, contratar um funcionário. Isso estava me desgastando tanto que, por mais louco que possa parecer o que eu vou te dizer agora, o que eu mais queria era ter alguém para dividir essa demanda comigo na cidade. Eu queria concorrência. Eu queria alguém para conseguir encaminhar os meus clientes quando eu não dava conta de atender eles. Era tudo que eu mais queria. Olha que coisa louca isso. Eu queria concorrência, eu queria alguém para dizer, olha, eu não consigo te atender hoje, ou eu não faço tal doce, porque realmente eu não conseguia fazer tudo e enviar para outra pessoa que fizesse. Mas não existia isso. E foi nesse momento que eu vi que eu precisava começar a dividir o meu conhecimento. Em 2020 veio a pandemia, e eu comecei a dividir um pouco mais do que eu sabia aqui nas redes sociais. Eu criei o meu perfil separado da confeitaria para realmente começar a dividir um pouco sobre essa jornada de empreender com os doces inclusivos. Eu compartilhava um pouco da minha vida pessoal, alimentação saudável e como era empreender sozinha, do zero, da cozinha de casa. Então comecei a dividir o meu conhecimento e comecei a ensinar também. Em 2021, chegou o momento que eu tinha duas opções, que eu entendi que eu precisava me decidir. Ou eu parava de ensinar, ia me dedicar 100% à minha confeitaria, abrir um espaço, montar um lugar físico e colocar toda a minha energia ali, ou seguir ensinando, seguir dividindo o meu conhecimento e pausar a minha produção para me dedicar 100% ao ensino. Eu realmente não estava mais dando conta de conseguir produzir e dar aula ao mesmo tempo. E só quem tem um negócio próprio sabe o tanto de energia e atenção que isso demanda. Se eu fosse para um espaço físico maior, eu ia realmente não conseguir mais atender as minhas alunas, não conseguir mais dar curso, não conseguir fazer mais tudo o que eu faço hoje, pelo menos no início, pelo menos por um bom período. Então eu tomei uma decisão que não foi uma decisão fácil, mas que eu consegui só tomar essa decisão porque eu entendi que o meu propósito havia crescido. Eu entendi que o meu propósito, que era levar alimentos inclusivos, realmente gostosos de verdade, ao maior número de pessoas, havia crescido. E que eu só conseguiria fazer isso formando novas confeiteiras mundo afora. Eu precisava dividir o meu conhecimento, afinal, eu não conseguia enviar os meus doces para outros estados, para outras cidades, mas eu poderia enviar as minhas alunas.
E foi nesse momento que eu pausei momentaneamente a produção da minha confeitaria para me dedicar 100% à formação de confeiteiras inclusivas maravilhosas ao redor do mundo. E foi literalmente o que aconteceu. Hoje eu tenho alunas na Inglaterra, na Espanha, Portugal e em diversos estados do Brasil. Confeiteiras inclusivas maravilhosas capazes de proporcionar experiências incríveis para os seus clientes que têm alguma restrição alimentar ou que buscam se alimentar de uma forma mais saudável. Isso só foi possível porque eu entendi que eu não podia ficar mais com todo esse conhecimento de anos de experiência, de pesquisa guardado dentro de mim. Eu não queria que as pessoas gastassem todo o tempo que eu gastei, errassem o tanto que eu errei para conseguir chegar nesses resultados. Não parecia justo, sendo que eu já sabia o caminho das pedras. Eu queria e eu precisava que o mercado evoluísse, até mesmo para mim, como uma pessoa que tem restrição alimentar, eu queria poder sair e conseguir ter uma opção para comer fora de casa. E eu entendi que eu tinha muito sim a contribuir com esse mercado. E foi por tudo isso que eu decidi ensinar. Existia uma demanda imensa não só na minha cidade, mas em todo o país, em todo o mundo a ser atendida. E assim como eu enxerguei uma oportunidade lá no início em começar a fazer os doces sem glúten e sem leite, eu enxerguei uma oportunidade de ensinar, de dividir tudo que eu aprendi e vivi na prática dentro da confeitaria inclusiva. Agora que você já me conhece, confeiteira, já sabe um pouquinho da minha história, da onde eu vim, como eu vim parar dentro da confeitaria inclusiva, eu quero te contar como que você pode ganhar dinheiro fazendo e vendendo os doces sem glúten e sem leite aí na sua cidade. A verdade é que o mercado da alimentação saudável e inclusiva cresceu muito nos últimos anos. A pandemia, ela acelerou muito esse processo de crescimento, porque as pessoas começaram a se preocupar mais com a sua saúde, se preocupar mais com a alimentação. Hoje já se sabe que cerca de 40% da população brasileira tem algum grau de intolerância à lactose e uma a cada 600 pessoas tem a doença celíaca, que a gente já vai falar um pouquinho mais aqui nessa aula. Ou seja, pessoas com a doença celíaca não podem consumir farinha de trigo, centeio, cevada, aveia. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse público e outros também um pouco mais para frente. Inclusive, eu vou colocar aqui nessa aula algumas matérias que estão falando muito sobre isso, sobre essa oportunidade de trabalhar com esse tipo de doces atualmente no nosso mercado. Eu também vou deixar o link dessas matérias na íntegra completas para vocês aqui no material complementar, o material de apoio dessa imersão. Assim tu consegue acessar e ler todas as matérias que falam sobre o novo mercado da alimentação saudável e inclusiva. Além da intolerância à lactose e doença celíaca, nós temos diversas outras condições de saúde que impedem algumas pessoas de consumir determinados alimentos, como alergia à proteína do leite de vaca, que a pessoa realmente não pode consumir nenhum derivado de leite, ou pessoas veganas que por uma questão ideológica não consomem nada proveniente, de origem animal, ou seja, ovos, leite, mel, gelatina. A gente vai ver um pouco mais pra frente bem certinho sobre todos esses públicos, tá? A gente tem também as pessoas adeptas da dieta low carb, que são pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável e resolvem diminuir o consumo de carboidratos e açúcares. Nós temos os diabéticos que não podem consumir açúcar. Nós temos pessoas que simplesmente sentem desconforto ao consumir qualquer coisa com glúten, então preferem não consumir. Bom, o mercado ele é realmente imenso e está crescendo cada dia mais. Mas antes da gente falar desses públicos, vamos falar por que a gente chama de confeitaria inclusiva? O que é a confeitaria inclusiva, afinal? Muita gente chama de confeitaria saudável, eu chamo de confeitaria inclusiva. Mas por quê? Porque uma das maiores dores de quem, por algum motivo, não pode consumir um determinado alimento é justamente se privar da socialização. A comida, ela está presente nos principais momentos da nossa vida. Para pensar, tá? Aniversário, bolo de aniversário, casamento, bolo de casamento, reuniões familiares, Natal, Ano Novo, enfim, toda a comemoração gira em torno de alguma comida simbólica. E as pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, elas acabam sendo excluídas desses momentos. E quando a gente oferece opções que essas pessoas possam consumir, elas acabam sendo incluídas novamente dentro desses momentos de socialização. Elas podem novamente fazer parte das comemorações sociais e isso é muito poderoso. E é justamente por isso que esses clientes pagam o que for quando eles encontram alguém capaz de oferecer essa possibilidade de comemorar de volta para eles. Isso é muito, muito poderoso.
é muito mais do que um doce, tem todo um significado que esse doce carrega. É poder voltar a comemorar junto, a socializar junto, com familiares, com amigos, e isso é muito poderoso, é muito mais do que só um doce. Agora imagine centenas, milhares de pessoas que têm essa dor, que não podem comemorar junto com amigos e familiares por conta de alguma restrição alimentar, seja ela por saúde ou por escolha. É forte, não é mesmo? Agora eu vou pegar o meu quadro porque eu quero te explicar o que acontece no mercado quando a gente tem esse tipo de situação. Acontece um fenômeno muito importante que para ti, confeiteira e empreendedora que não sabe disso, pode estar perdendo dinheiro. Porque é exatamente isso que eu vou te falar agora que faz a diferença entre as confeiteiras que não ganham dinheiro e as confeiteiras que conseguem ganhar dinheiro. E aqui, confeiteira, é que mora o grande segredo. Por que as pessoas que vendem, que fazem e vendem os doces inclusivos, conseguem ganhar mais dinheiro? Conseguem vender mais? Porque existe algo que a gente chama no mercado de lei da oferta e demanda. O que acontece no mercado inclusivo é o seguinte: a gente tem oferta, demanda. No mercado da confeitaria tradicional, a gente tem muita demanda, mas a gente tem muita oferta. O que isso quer dizer? Nós temos muita gente querendo, muitos clientes querendo, mas nós temos também muitas confeiteiras oferecendo. Ou seja, é um mercado equilibrado. Quando a gente fala da confeitaria inclusiva, da confeitaria saudável, acontece outra coisa, uma coisa diferente. A gente tem muita demanda, como a gente viu ali, ó, crescendo a cada dia, né? Como os dados mostram pra gente, as pesquisas mostram que cada dia mais tem mais pessoas querendo esse tipo de doce, só que a gente ainda tem pouca oferta. O que é isso? Pouca gente ofertando, pouca gente fazendo, pouca gente conseguindo atender toda essa demanda. E o que isso impacta no nosso mercado? Jéssica, eu como confeiteira, por que eu tenho que aprender sobre lei da oferta e da demanda? Por que isso, confeiteira? Isso é pensar com cabeça de empreendedora, de empresária. O teu negócio não é fazer doces, o teu negócio é vender doces. Se tu quer ganhar dinheiro com a confeitaria, tu tem que começar a pensar com cabeça de empresária, de empreendedora. E isso aqui, entender isso aqui é o primeiro passo para te começar a ganhar dinheiro com a confeitaria. Então, confeiteira, o que acontece quando a gente tem uma demanda muito alta e uma oferta muito baixa? Acontece isso aqui, ó, vou explicar com as canetinhas que fica mais fácil. Minha canetinha vermelha é o produto, tá? Tem poucas pessoas fazendo, então eu tenho um único produto. Só que eu tenho uma demanda muito grande, tem muita gente querendo. Ou seja, eu tenho 3 pessoinhas aqui querendo um único produto. Essas 3 pessoinhas, elas estão brigando, porque elas querem muito esse produto. E aí acontece uma coisa de, me dá mais. Eu sei fazer, eu tenho uma unidade e tem 3 pessoas querendo, eu não vou conseguir atender as 3. Então, quem pagar mais leva. Mais ou menos isso, de uma forma muito leiga aqui para te conseguir entender. Mas a verdade é que quando a gente tem essa lei atuando no mercado, a lei da oferta e da demanda, desequilibrada dessa forma, muita gente querendo e pouca gente que sabe fazer e que consegue ofertar, o que acontece? Os preços aumentam, né? Aqui, quando a gente fala da confeitaria inclusiva, é totalmente possível cobrar não um valor exacerbado, mas um valor justo pelo teu trabalho, porque são clientes que não encontram facilmente essas opções. É diferente da confeitaria tradicional, se o cliente tem uma vontade de comer um docinho, ele vai no supermercado e compra uma barra de chocolate, compra um docinho ali feito no mercado mesmo, tá? Na confeitaria inclusiva não é assim. As pessoas não encontram essas opções com tanta facilidade. Logo, quem detém o poder, quem consegue ofertar, consegue cobrar mais, consegue cobrar melhor, consegue cobrar um valor justo pelo seu negócio.
E aqui é que está a grande oportunidade, o grande ouro que a maioria das confeiteiras ainda não enxergaram. E por quê? Porque elas ainda pensam com cabeça de confeiteira e não como empresárias, como empreendedoras. E quando eu falo com cabeça de confeiteira, é porque as confeiteiras gostam de fazer doce, né? Eu sou confeiteira e eu gosto de fazer doce. Só que só fazer o doce é hobby. Se tu quer ganhar dinheiro, tu precisa aprender a vender os teus doces. E entender isso aqui é o primeiro passo para enxergar uma excelente oportunidade de mercado, para te conseguir fazer mais dinheiro sem precisar ficar brigando por preço, se estapeando com concorrência. Porque aqui, meus amores, aqui não tem concorrência. Olha só, pouca gente ofertando, não tem concorrência. Agora, olha quanta gente querendo, muita gente querendo. E é isso que acontece. E aí acontece algo que eu chamo de quem chega primeiro bebe água limpa. A gente está agora no momento ideal para ganhar dinheiro com a confeitaria inclusiva. Por quê? A gente ainda está nesse momento de pouca oferta e muita demanda. Claro que em algum momento esse mercado ele vai se igualar, né? Ele vai chegar. Só que, vamos olhar para trás, vamos olhar para a confeitaria tradicional. Quantos anos, há quanto tempo existe a confeitaria tradicional? Há quanto tempo essas confeiteiras estão se especializando? Há quanto tempo essa confeitaria vem crescendo, vem se aprimorando? Bastante tempo para chegar nesse momento de quase que saturação ali do mercado. Não estou dizendo que não dá para se diferenciar e se destacar com a confeitaria tradicional. Claro que dá. E muitas confeiteiras se destacando todos os dias, conseguindo ter sucesso com a confeitaria tradicional. Só que é muito mais trabalhoso. No mercado onde tu tem muita gente boa, fazendo coisas muito boas, pessoas que há anos estão se aprimorando, tu conseguir se destacar, tu vai ter um pouco mais de trabalho, sim, isso é inevitável. Dentro da confeitaria inclusiva ela é muito recente. Lembra que eu te contei a minha história? Eu comecei lá em 2012, 13, 10 anos. Não tinha nada, era tudo mato, como eu brinco, né? Então é uma confeitaria muito nova, muito recente. E as poucas pessoas que sabem fazer esse tipo de doce estão aqui, ó, pouca oferta e ganhando muito dinheiro. Isso aqui também possibilita muito que tu consiga fidelizar os teus clientes. Claro que para fidelizar os teus clientes tu precisa de mais alguns outros conhecimentos. A gente vai ver um pouco mais sobre isso ainda nessa aula, tá? Mas era muito importante que eu te falasse sobre isso aqui, para que tu comece a olhar para o teu negócio como um negócio, confeiteira, para que tu comece a pensar com cabeça de empresária, de empreendedora, e não só da moça que faz um docinho aqui e outro ali. Nada de errado com isso, mas só fazer doces é hobby, tá? Se tu quer ganhar dinheiro, tu precisa aprender a vender os teus doces. E o momento é agora, a hora é agora, a hora de aproveitar esse oceano azul de oportunidades é agora. Quem chegar primeiro agora tem a oportunidade de ser pioneira. E ser pioneira tem muitas vantagens. Para ilustrar um pouco mais dessas vantagens, eu vou te mostrar alguns pedidos que eu recebia das minhas clientes diariamente, semanalmente. Esses clientes que fica muito mais fácil tu fidelizar quando tu consegue ser a única opção deles em oferecer algo realmente seguro e muito gostoso. E é isso aqui que acontece, tá vendo esses pedidos? Olha a frequência desses pedidos aqui dessa cliente, quase que semanalmente. E assim, tu consegue aumentar as tuas vendas, tu consegue fidelizar o teu público, tu consegue vender sempre. Inclusive, na aula 3 dessa imersão, a gente vai fazer juntas um bolo no pote. Esse bolo no pote, que na minha confeitaria eu chamava de tortinha no pote, eu vendia há 2 anos atrás, esse mesmo bolo no pote que eu vou ensinar vocês a fazer aqui por R$28, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto que a gente consegue faturar com esses novos doces, essa nova confeitaria. Então eu vendia lá em 2020, 2021, essas tortinhas no pote a R$28. Comecei vendendo a R$26, depois a R$28, tá? Hoje provavelmente venderia a mais, tá? Na época ali, 2021, eu conseguia vender em torno de 20 a 30, média 30 tortinhas no pote por semana, tá? Gente, isso não é muito, tá? Isso é bem fácil de vender 30 tortinhas por semana. Às vezes vendia mais, às vezes vendia menos, tinha semana que vendia mais de 30, tinha semanas que vendia menos de 30, mas uma média de 30 tortinhas no pote por semana.
Se tu fizer um cálculo rápido aí, pega a calculadora e faz um cálculo. R$28 que custava a minha tortinha e eu vendia uma média de 30 por semana. Quanto que deu aí? R$3.360. Detalhe, vendendo para o consumidor final, não revendia ainda para nenhum outro lugar, tá? Isso só com a torta no pote, sem considerar os demais produtos que eu tinha. Então eu tinha bolo caseirinho, tinha brownie, docinhos, que saía muito, docinho era o carro-chefe da minha confeitaria, eventualmente saía algum bolo de festa também. Então eu conseguia esse faturamento mensal somente com os bolos no pote. Esse valor mensalmente faria sentido para ti? Só vendendo bolo no pote, sem glúten e sem leite. Me responde, faria sentido para ti? Ah, e muito importante lembrar, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, eu fazia tudo isso aqui na cozinha da minha casa, sem nada de extraordinário. Sem precisar ter uma cozinha profissional, sem precisar ter um monte de funcionários, sem precisar ter a batedeira mais boladona do momento. Não, tu pode começar como eu comecei. Da cozinha de casa, fazendo com o que tu já tem, com os equipamentos que tu já tem, com os utensílios que tu já tem. É super possível. Agora, tem algo muito importante que tu precisa ter para conseguir atender esse público e que sem isso tu realmente não consegue fazer esse tanto de faturamento que eu fazia. Tu precisa ter conhecimento. E quando eu falo de conhecimento aqui, são dois conhecimentos base, pilares para qualquer coisa que tu vai fazer dentro desse negócio. Primeiro, conhecer os teus clientes, conhecer a fundo, saber quem são, quais são as necessidades deles, o que eles precisam e principalmente o que eles querem. E 2, saber realmente fazer doces inclusivos gostosos e bonitos de verdade, tá? Já foi o tempo de que doce sem glúten, sem leite era seco, ou esquisito, feio, esfarelento, já foi. Os clientes hoje eles estão mais exigentes e eles sabem que é possível fazer doces sem glúten, sem leite, sem açúcar, sem ovos, que fiquem realmente gostosos. Então sim, tu precisa saber fazer isso. E é justamente por isso que nessa aula, ao final dessa aula, eu vou te ensinar a fazer um doce de leite vegano, sem glúten e sem leite. Na aula que vem, a fazer um bolo de chocolate sem glúten, fofinho, maravilhoso, e na terceira aula um bolo no pote perfeito para te já começar a fazer e vender. Mas antes de passar todas essas receitas, eu preciso te dizer que o meu foco aqui nessa imersão não é só de te jogar um monte de receita, assim que nem um monte de gente faz. Não. Eu quero que tu entenda de verdade como a confeitaria inclusiva funciona e como que tu consegue realmente ganhar dinheiro com essa nova confeitaria. Eu quero que tu consiga ter autonomia para adaptar as receitas para a tua realidade e para as necessidades dos teus clientes e que tu consiga realmente criar doces muito gostosos, realmente lucrativos e mais, fazendo com o que tu já tem disponível aí na tua cozinha, sem inventar moda, sem que tu precise investir em equipamentos caros, em cozinha profissional, nada disso. Por isso que a aula que vem ela é tão importante. Na aula que vem eu vou te mostrar como que tu consegue fazer doces sem glúten e sem leite realmente gostosos de verdade. E na última aula eu vou te mostrar qual o melhor doce para vender e como que tu consegue vender para esse público. Então isso tudo é muito mais valioso e mais importante do que qualquer receita. Ter esse conhecimento é realmente poderoso. É justamente isso que vai te permitir se destacar da concorrência e conseguir fidelizar esses novos clientes e fazer muito dinheiro com essa nova confeitaria. Mas então vamos falar agora de quem você pode atender com esses tipos de doce. Com os doces sem glúten, sem leite, sem ovos, sem açúcar. Quem que eu posso atender, Jéssica? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para te começar a entender esse público da nova confeitaria, da confeitaria do futuro. Então, confeiteira, aqui eu coloquei alguns dos públicos que a gente pode atender com esse tipo de doce. Repara que eu separei em duas lacunas, uma com o azulzinho e uma com o vermelhinho. Por quê? A gente já vai falar sobre isso. Esse público que está com a marquinha em vermelhinho, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado quando for atender esse público, que são os celíacos e os APLV. O que é celíaco? O que é APLV, Jéssica? Celíacos são pessoas que são portadoras da doença celíaca, ou seja, elas têm uma certa alergia, um tipo de alergia ao glúten. Esse público dos celíacos, a gente precisa ter um cuidado maior quando vai oferecer algum produto para eles. Quando a gente tem um produto que não contém glúten e nem contaminação cruzada, e a gente já vai ver um pouquinho sobre isso, a gente consegue atender o público celíaco.
O que é a contaminação cruzada, Jéssica? Para a gente entender a contaminação cruzada, a gente precisa entender o que é o glúten. O glúten é uma proteína bem fininha, desenvolvida ali a partir da farinha de trigo, do centeio, da cevada, da aveia, por contaminação cruzada, que a gente já vai entender, tá? Então, o glúten, ele na verdade é uma proteína. Essa proteína, ela é muito leve, ou seja, ela fica suspensa no ar, e ela também funciona como se fosse uma colinha, tá? Não à toa que o glúten ele dá elasticidade para os nossos pães, para os nossos bolos, tá? Ele gruda nas coisas como se fosse uma colinha. Então, o glúten, a gente tem que ter muito cuidado porque ele impregna na superfície das coisas, nos utensílios, né, na espátula, no bowl, na nossa bancada, ele impregna nos lugares. E não basta a gente lavar com água e sabão para retirar essa colinha, ela não sai, tá? Existe um sistema de tripla lavagem que eu ensino dentro do meu curso a fazer, que ajuda a descolar um pouquinho esse glúten dos materiais. Mas é muito importante a gente entender essa contaminação cruzada. O que acontece? O celíaco, ele não pode ter contato com nenhuma proporção de glúten, ou seja, nenhuma micropartícula de glúten, porque esse glúten ele ataca o intestino e pode ter consequências muito graves a longo prazo ou reações imediatas. Então, o público celíaco é um público mais delicado da gente conseguir trabalhar. Quem pode atender o público celíaco? Quem tem uma cozinha exclusiva, que não produz nada com glúten ali, que não usa farinha de trigo, não usa centeio, não usa cevada, não usa aveia, né? Que não manipula nada que tenha glúten dentro da cozinha, porque como eu falei, essa proteína ela fica suspensa no ar. Então, se tu é confeiteira tradicional e tem as produções com farinha de trigo, tu não pode atender celíacos, tá? Mas calma, tem todo esse público aqui que a gente já vai falar que tu pode atender. Tá? Então, tu não pode atender celíacos, porque a tua cozinha, ela não é uma cozinha livre de contaminação cruzada, ela é uma cozinha contaminada. E quando a gente fala de contaminação cruzada, contaminada, não quer dizer que o teu doce não é apto para consumo, não, ele só não é apto para consumo para esse público que são celíacos, tá? Combinado? Então, não adianta lavar com água e sabão. Ah, Jéssica, mas eu lavo bem os utensílios. Não adianta, essa proteína, ela continua ali, tá? A APLV, que são os alérgicos à proteína do leite de vaca, também a gente tem que ter um cuidado maior. Toda vez que a gente fala de alérgico, de alergia, a gente precisa ligar o sinal de alerta. Atender alérgicos é um pouco mais delicado. Quem que pode atender alérgicos? Quem tem uma cozinha também segura, que faz o controle dos fornecedores para saber se realmente é tudo limpo, se não tem essas partículas. Então, alérgicos à proteína do leite de vaca são pessoas que possuem alergia à proteína do leite. Como assim, Jéssica? O leite, ele é composto por água, gordura, proteínas, diversas proteínas e carboidratos, açúcares, tá? O leite é composto por isso, água, gordura, proteína e carboidrato, açúcar. Quando a gente fala de alergia à proteína do leite, a pessoa tem alergia a uma proteína. E muita gente confunde alergia à proteína do leite com intolerância à lactose. Lactose é outra coisa, é outra partezinha ali do leite. Proteína é uma coisa, lactose é outra. O que é a lactose? A lactose, ela é o açúcar, o carboidrato presente no leite, tá? Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, ela tem uma deficiência na produção da enzima lactase, ou seja, essa pessoa ela não consegue fazer a quebra desse açúcar, digerir esse açúcar. E aí ela passa mal, ela sente desconforto, a barriga estufa, às vezes tem quase diarreia, vômito, né? A pessoa da intolerância à lactose é diferente da alergia. Lactose é açúcar presente no leite, é carboidrato. A alergia à proteína do leite é a proteína. Pessoas alérgicas podem ter reações cutâneas na pele, até choque anafilático. Então é um pouco mais complicado de atender esse público aqui, tá? Quando a gente fala de celíacos e APLV ou alérgicos em geral, a gente precisa ter um cuidado redobrado. Ah, Jéssica, então eu não posso atender ninguém, né? É agora. Não, calma, criatura, calma. Tu pode atender todos esses públicos aqui mais um pouco, tá? E a gente vai falar agora sobre isso. Então, muita gente se prende a, eu não tenho uma cozinha separada, cozinha de casa compartilhada. Calma, tá tudo bem. Se tu tem o sonho de um dia conseguir atender celíacos e alérgicos, tá tudo certo. Mas não deixa esse sonho
te parar. Ai, porque eu não tenho uma cozinha descontaminada, eu nem vou começar, eu não vou fazer. Não, não é assim. A gente começa com o que a gente tem, tá? Da onde a gente tá. E vai melhorando. Começa primeiro atendendo esse público todo aqui. E depois, mais pra frente, tu pode pegar e ter uma cozinha separada, descontaminada, certinha e atender esses públicos aqui. Não começa pelo mais difícil, começa pelo mais fácil, facilita a tua vida, tá? Então, quem que a gente pode atender? Tanto confeiteiras tradicionais que querem inserir os doces inclusivos na sua confeitaria, quanto confeiteiras inclusivas mesmo que querem atender só públicos especiais. A gente pode atender intolerantes à lactose, sensíveis ao glúten, já vou falar sobre isso, diabéticos, praticantes da dieta low carb, veganos, pessoas adeptas de uma alimentação saudável, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, olha quanta gente que tu pode atender. Por que tu quer focar nesses dois públicos aqui? Tá? Fica o questionamento. Então, intolerantes à lactose, como a gente viu, os intolerantes, eles não toleram, né, uma certa quantidade do leite. Aqui é importante a gente falar dos produtos zero lactose, que tu já deve ter visto aí, né? Tem no mercado aqueles produtos agora, ficou super famoso, zero lactose. Na época que eu comecei, ainda não tinha, surgiu depois. E eu até consumi esses produtos zero lactose lá no início, mas não deu muito certo. E eu já vou explicar o porquê. Nem todo intolerante à lactose consegue consumir esses produtos zero lactose que tem no mercado. O que são os produtos zero lactose? São produtos lácteos, tá? Feitos com leite, o produto tradicional, o leitinho lá tradicional, o doce de leite tradicional, o leite condensado tradicional feito com leite, que a indústria pega uma enzima, a enzima lactase, e adiciona ali nesse produto que ela já tem, nesse laticínio, tá? Então, muita gente, mas não tem lactose, pode consumir. Não, mas tem leite ainda, ou seja, tem as proteínas, tem a gordura, né? Tem tudo aquilo que tem no leite, tem. O que não tem ali? Não tem a lactose? Mais ou menos. A indústria chama de zero lactose, mas não é zero, tá? Eles não conseguem afirmar que vai ter zero lactose. Essa enzima, ela ajuda no processo digestivo da pessoa que tem intolerância, porque ela não produz essa enzima dentro do corpo, produz muito pouco. Então, a indústria vai lá e adiciona. Só que ela não tem como saber o tanto de enzima que tu precisa, que a outra pessoa precisa. Então, nem todo mundo consegue consumir os produtos zero lactose. Fora que tem outras pessoas que têm uma sensibilidade a outros componentes do leite, enfim. Então, eu, Jéssica, por exemplo, sou intolerante à lactose, mas não consumo nenhum tipo de alimento zero lactose, porque a minha intolerância é severa e eu passo ainda mal com esse tipo de produto. O que a gente consome, então? Produtos de origem vegetal, né? Leites, bebidas de origem vegetal. E aí, quando tu consegue trabalhar com esses produtos de origem vegetal, tu consegue atender intolerantes, tu consegue atender veganos, consegue atender saudáveis, dependendo da tua cozinha, da tua situação, tu consegue atender alérgicos à proteína do leite de vaca, tá? Então, consegue atender intolerantes à lactose se tu não utiliza nenhum tipo de laticínio, ou se tu utiliza os produtos zero lactose, alguns intolerantes tu vai conseguir atender, tá? Sensíveis ao glúten, pessoas que não têm a doença celíaca diagnosticada, mas sentem desconforto ao consumir glúten, têm reação ao consumir glúten. Então essas pessoas aqui tu pode atender também, tá? Diabéticos, que a gente já conhece, muitos de vocês devem conhecer diabéticos, devem conhecer alguém diabético. Os diabéticos não podem consumir açúcar, mas não só açúcar diretamente, né, ali a sacarose. Quando a gente fala de açúcar, é importante a gente salientar também aqui, muita gente esquece disso, que as farinhas, que determinadas farinhas, né, elas também acabam se transformando em açúcar no sangue. Então, a gente tem aqui, a gente vai para um outro público, que são os praticantes da dieta low carb, que é uma dieta que ficou super famosa aí nos últimos anos, que as pessoas ingerem um baixo número de carboidratos ao longo do dia. Então, os doces, os produtos low carb, eles são controlados em carboidratos, né? Então a gente tem o controle dos carboidratos a partir da diminuição das farinhas refinadas, dessas farinhas que tem muito carboidrato, a gente exclui elas ou diminui elas, e a gente também tem exclusão do açúcar nesses produtos. Então, se tu trabalha com produtos low carb, tu consegue atender diabéticos, consegue atender pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável, muitas vezes consegue atender sensíveis ao glúten, porque a gente retira a farinha de trigo, né,
nos produtos low carb. Então tu consegue atender muita gente aqui, tá? Veganos. Os veganos, a gente tem que ter cuidado, que muita gente confunde vegetariano e vegano, né? O vegetariano, ele não consome carne, tá? Os veganos, eles não consomem nada de origem animal. Ou seja, não é só a carne, é o leite, os ovos, o mel, gelatina, tá? Então acaba excluindo um pouco mais de opções. Então aqui, quando a gente fala de veganos, como a gente não coloca ovos, a gente não coloca leite, a gente consegue atender outros públicos também, como intolerantes à lactose, tá? Saudáveis. Gente, esse público aqui dos saudáveis, eu acho que ganha, tá? É em maioria até, mais do que todos esses aqui. Quem são os saudáveis? São pessoas que, por algum motivo, decidiram ter um estilo de vida mais saudável e decidiram excluir o glúten e o leite da sua alimentação. Muita gente acha, muitos médicos falam, não vou entrar nessa discussão aqui porque eu não sou da área da saúde, mas muita gente fala dos fatores inflamatórios do glúten e do leite. Então tem uma divisão, tem gente que diz, não é inflamatório, tem gente que diz, é inflamatório. Cada um, né, toca a sua vida do jeito que quer. Eu sou dessa visão, né? Então se a pessoa decidiu que o glúten e o leite é inflamatório para ela e ela não quer consumir, ela exclui o leite e o glúten da vida dela. E muitas pessoas excluem o leite e o glúten da sua vida simplesmente porque acabam não se sentindo bem, né? Acabam percebendo que conseguem ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse público aqui é a maioria. Vai atender muitas pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável. Inclusive, hoje, até certas doenças, certas condições, como autismo, né? Alguns médicos inserem protocolos de exclusão de glúten para fazer o controle dessa doença, né? Então, tem muitas outras condições que eu nem vou citar aqui, mas que a gente consegue, sim, atender com esse tipo de alimento, tá? E agora, confeiteira, que tu já entendeu, já sabe da existência de todos esses públicos, eu preciso te atentar para algumas coisas muito importantes para te conseguir fidelizar esses clientes. E presta bem atenção aqui, que esse é o grande pulo do gato, é onde a maioria das confeiteiras erra e por isso não consegue vender para esse público. A verdade é que o mais importante, antes de tu começar a atender esse tipo de público, oferecer essas opções, é tu realmente conhecer o teu cliente, conhecer quem tu vai atender e saber das necessidades dele. Seja você da confeitaria tradicional, da confeitaria inclusiva, é muito importante conhecer o seu cliente a fundo. E por que isso? Porque muitas confeiteiras erram na hora do atendimento desse público. E esse público é um público que ele só vai comprar de ti se ele sentir confiança, se ele sentir que tu realmente entende o que tu tá fazendo e quem tu tá atendendo. Vou dar um exemplo de algo muito comum que acontece. Uma cliente vai lá, faz um pedido e diz assim, olha, eu quero encomendar um bolo, mas eu não posso consumir leite. Digamos que a cliente seja alérgica à proteína do leite, ou digamos que ela seja vegana, ela vai dizer, olha, não posso consumir leite, não posso consumir ovos. E aí tu vai lá e diz pra ela assim, a confeiteira vai lá e responde, fica tranquila, não tem problema, todos os nossos produtos são sem lactose, ou todos os nossos produtos são zero lactose. Qual é o erro aqui? A cliente acabou de falar que ela não pode consumir leite. Leite porque ela tem alergia à proteína do leite ou porque ela é vegana, né? E aí tu vai lá e responde de lactose, algo que a gente acabou de ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí a cliente fica, ixi, essa pessoa não sabe nem a diferença de leite, proteína do leite, de lactose. Ela vai daqui a pouco fazer um produto ali com, né? Vai fazer um bolo com produto zero lactose. Obrigada, não quero. Entende aqui a questão? Por que é tão importante ter conhecimento? Lembra que eu falei lá no início que tu precisa ter conhecimento para atender esse público? Não é simplesmente fazer um bolinho, ficou fofinho, gostoso, botar para venda. Até vai vender os primeiros ali. Mas a questão é o retorno. Será que tu vai conseguir fidelizar esse cliente? Será que tu está fazendo do jeito certo o atendimento? E esses clientes, sim, eles exigem um atendimento diferenciado, diferente da confeitaria tradicional. Eles são mais exigentes. A gente consegue com mais facilidade fidelizar eles, mas só se tu souber fazer do jeito certo, conseguir conduzir a venda com esses clientes do jeito certo. Aí sim, depois que tu fideliza esses clientes, lembra que não tem concorrência, né? A concorrência é muito pouca. Eles vão pedir sempre de ti. E a verdade é que esse é o grande diferencial que fará com que você consiga fidelizar os seus clientes da confeitaria inclusiva.
é o conhecimento. É mostrar para eles que tu realmente entende do que tu está oferecendo. Esse é um grande diferencial. Então, confeiteira, agora que tu já entende um pouquinho sobre esses públicos, como atender, o que tu precisa fazer para fidelizar esses clientes, vamos para a nossa aula prática? A gente vai fazer agora um doce de leite super fácil, rapidinho, assim, ó, papum, vegano, sem glúten, sem leite animal, sem lactose, pode atender aqui, ó, todo mundo quase, tá? Então vamos para a nossa aula prática? Então, confeiteira, vamos para a nossa aula prática de doce de leite vegano, sem glúten, sem lactose. A base desse doce de leite vai ser castanha de caju. Ó, já tenho aqui a minha castanha de caju de molho, ela ficou de molho de um dia para o outro. Se tu não tiver esse tempo de deixar a castanha de caju de molho, pode ferver ela numa panela com água. O importante é que ela fique bem molinha para a gente conseguir fazer a base desse doce de leite, tá? Então a gente vai utilizar castanha de caju crua, sem sal. É muito importante que essa castanha esteja crua e sem sal. Açúcar demerara, água. Eu vou aquecer essa água tem que estar bem quente. Muito importante que essa água esteja quente para fazer o caramelo. Leite de coco, mas pode ser qualquer outro leite vegetal, pode ser leite de castanha, leite de amêndoas, o leite que tu quiser, também tem que estar quente, vou aquecer ele. E um pouquinho de extrato ou essência de baunilha, o que tu preferir. Vou começar fazendo o caramelo, vou adicionar o meu açúcar demerara aqui na minha panela. Vou ligar. E essa calda de caramelo é uma calda de caramelo seco, então a gente pode mexer, tá? Não tem problema mexer. Tem gente que tem medo de mexer o caramelo, mas é só quando é o caramelo úmido. Quando a gente já adiciona água, a gente não pode mexer para não cristalizar. Mas esse aqui pode sim. Então vamos esperar derreter todo esse açúcar. Depois que ele estiver bem derretido, totalmente derretido, a gente vai adicionar água quente. Então, ó, precisa estar totalmente derretido o açúcar, não pode ter nenhum gruminho aqui. E agora a gente vai começar a adicionar aos poucos e com muito cuidado essa água quente, tá? Muito cuidado nessa hora para não se queimar, porque vai jorrar água, pode respingar. Sempre mexendo muito bem. Essa água ela tem que ser quente para não empedrar o nosso caramelo. Fogo bem baixinho aqui para fazer isso, tá? Fogo bem baixinho. Já tenho o meu caramelo. E agora eu vou bater esse caramelo aqui no liquidificador. Vou passar ele para cá. Vou adicionar aqui no meu liquidificador a minha castanha de caju. Sem essa água, eu vou descartar essa água do molho. Ó, descartei a água do molho da castanha. Vou colocar aqui no meu liquidificador o extrato de baunilha ou a essência. Vou colocar o nosso caramelo. E agora a gente vai bater a castanha de caju junto com o nosso caramelo e adicionando aos pouquinhos o leite vegetal. Então vou começar primeiro batendo a nossa castanha de caju junto com o caramelo e depois aos poucos eu vou adicionar o leite vegetal que está quente, tá? Ó, bati um pouquinho. É importante bater muito bem esse doce de leite para não ficar nem um pedacinho e é importante que a tua castanha de caju esteja bem molinha. Então, como eu falei, deixa ela de molho de um dia para o outro, ali umas 12 horas, deixei a minha de molho dentro da geladeira. Ou então, se tu não tiver tempo de deixar de molho,
coloca ela numa panela, ferve com água até ela ficar bem molinha e aí utiliza, tá certo? Descarta a água, né? Não utiliza a água do molho da castanha, descarta ela, lava bem ela e aí sim a gente utiliza aqui. Agora que eu já bati bem, eu vou voltar com esse doce de leite para a panela. E por que que eu vou voltar com esse doce de leite para a panela? Porque eu quero que ele fique mais consistente. Ó, que ele tá bem fluido, mas eu quero que ele fique mais grossinho. Eu vou cozinhar esse doce de leite aqui, para ele ficar mais grossinho. E aqui, quanto mais tu cozinhar esse doce de leite, mais firme ele vai ficar. Mais tempo tu cozer, mais firme ele vai ficar. E aí tu pode utilizar esse doce de leite para recheio de bolo, para cobertura de bolo. Ó, tá vendo que ele tá fazendo que nem brigadeiro? Ele começa a desgrudar da panela? Esse aqui é o ponto ideal do nosso doce de leite. Se tu quiser ele mais firme, pode cozinhar mais ele. Tá pronto o nosso doce de leite. Se tu quiser ele mais lisinho, ó, tá vendo como ele abre caminho no fundo da panela? Pronto, tá? Se tu quiser que ele fique mais lisinho, Jéssica, eu não gostei desse aspecto, quero ele mais lisinho. Tu pode ou utilizar o mixer de mão ou voltar ele para o liquidificador e bater mais um pouco para ele ficar bem lisinho. Vou voltar o meu aqui para o liquidificador para deixar ele mais lisinho. Tem mais uma vez. Tá pronto o nosso doce de leite. Tá aqui o nosso doce de leite vegano. Olha que lindo! Ele ainda tá cremoso porque ele vai esfriar e ele vai ficar mais consistente, tá? Ó, tá bem quente ainda. Eu já tenho um aqui frio, em que eu cozinhei bastante ele para ele ficar bem firme. Ó, coloquei num potinho. Pode vender esse doce de leite assim, num potinho, ou fazer como cobertura, como recheio de bolo. Olha aqui. Ó. Esse aqui tá bem mais firme, ó, mas ainda cremoso. Esse eu cozinhei mais um pouquinho, por isso ele tá um pouco mais escuro, ó. Cozinhei mais tempo, ele fica mais escurinho. Mas, ó, ele tá firme, mas ainda assim cremoso. Olha que delícia. Firme e cremoso. Pode rechear bolo, pode cobrir bolo, pode fazer bolo no pote. É perfeito esse doce de leite. Confeiteira, a nossa aula ficou enorme, então vou precisar finalizar por aqui. Nessa aula eu te contei um pouco da minha trajetória, como que eu cheguei até aqui, como que os meus doces eram lá no início, como que eu consegui melhorar eles. Também vimos porque começar agora a trabalhar com os doces inclusivos é uma excelente oportunidade. Você aprendeu um pouco também sobre quais públicos existem dentro da confeitaria inclusiva e quais públicos você pode atender e também como fidelizar, o que você precisa saber para conseguir fidelizar esse público. Além de tudo isso, nós fizemos juntas esse doce de leite sem glúten, sem lactose, vegano, bem maravilhoso. E antes de finalizar aqui, eu quero te pedir algumas coisas. As próximas aulas, elas serão cheias de conteúdo muito valioso, conteúdo que muita gente cobra caro, inclusive para ensinar, e eu vou te ensinar aqui de forma gratuita. Então eu quero te pedir duas coisas, confeiteira. Coisa número 1, comenta aqui embaixo o que tu achou dessa aula, se ela te ajudou de verdade, se tu aprendeu alguma coisa nova ou se tu ficou com alguma dúvida. Tem um espaço aqui embaixo, comenta aqui que eu vou responder o maior número de dúvidas que eu conseguir. Coisa número 2, o que eu vou te ensinar nas próximas aulas é realmente muito valioso, então venha com um caderninho, uma caneta, separe um espaço tranquilo para assistir as aulas. É o tipo de aula que, se tu perder um pouquinho, tu perdeu muito, porque pode ser aquele detalhe que vai fazer a diferença no teu negócio, que vai
finalmente fazer tu realmente conseguir se destacar da concorrência e ganhar dinheiro com a confeitaria do futuro. Então vem preparada, tá certo? Combinado? Na próxima aula dessa imersão você vai aprender como fazer doces sem glúten, sem leite, realmente gostosos de verdade. Ó, mas presta atenção aqui, o meu objetivo não é te encher de receitas, tá? Jogar um monte de receita aleatória aí pra ti. Não, eu quero que tu realmente aprenda e entenda o que tu precisa para fazer doces muito gostosos, doces sem glúten, sem leite, gostosos de verdade, tá? Se tu realmente conseguir fazer doces muito gostosos de verdade e souber atender da forma certa esses clientes, tu consegue ganhar muito dinheiro com essa confeitaria do futuro. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nas próximas aulas. Ah, um recado muito importante, se tu ainda não tá no nosso grupo de WhatsApp, clica no botão aqui abaixo e entra agora, porque é lá que eu tô te enviando os avisos das aulas e as apostilas com o material completo, como a receita completa desse doce de leite que a gente fez na aula de hoje. Então clica no botão aqui, entra no nosso grupo de WhatsApp e baixa o teu material. E bom, se tu gostou dessa aula, se essa aula já te ajudou de alguma forma, que é só o início da nossa jornada, faz o seguinte também, tira um print dessa aula ou uma foto tua assistindo essa aula e me marca lá no Instagram. Coloca uma frase de algo que realmente mudou na tua cabeça, algo que tu não imaginava, algo que realmente fez diferença pra ti, que tu aprendeu nessa aula. Coloca lá a foto, o print de tu assistindo essa aula e uma frase, algo que eu realmente consegui te ajudar e me marca no Instagram. Eu vou repostar as melhores fotos, os melhores insights, as melhores sacadas dessa aula, eu vou repostar lá no meu perfil. Então é isso, maravilhosa, eu te vejo na próxima aula. Um beijo e até mais!